as regras principais do Acordo de Paris finalmente foram adotadas na COP26 em Glasgow, e agora a gente segue por o que se chama de uma fase de implementação. Quem é que vai mobilizar os recursos financeiros, de capacitação, de transferência de tecnologias, para que essas ações de implementação possam ser viabilizadas? Então, nessa COP27 no Egito, vai se falar muito de financiamento climático. Então, vamos implementar o Acordo de Paris? Cadê o dinheiro para isso? A descarbonização da economia é fundamental para evitar que a gente ultrapasse o limite de aquecimento médio da temperatura do planeta em relação ao período pré-industrial para além de 1,5 graus Celsius neste século. Esforços neste sentido ocorrem no âmbito do Acordo de Paris, da ONU, mas as negociações multilaterais até agora estão aquém do que é necessário para conter a crise climática. Para falar sobre essa governança global, temos a honra de receber aqui no Clima Sem Fake Caroline Prolo, advogada, especialista em mudanças climáticas e diretora executiva da La Clima, organização de juristas dedicados ao desenvolvimento do direito das mudanças climáticas na América Latina. Caroline, seja muito bem-vinda aqui ao Clima Sem Fake. Você tem mais aí de 10 anos de experiência em ambientes de negociações climáticas internacionais. O que você destacaria dos avanços no Acordo de Paris e do que a gente pode esperar agora para a Conferência do Clima do Egito, que vai acontecer em novembro? Bem-vinda. Obrigada, Dani. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui para falar do Acordo de Paris. Eu sou fã do Acordo de Paris, contra todas as indicações aí dos problemas que a gente teve na governança climática internacional. Eu acho que o Acordo de Paris foi uma enorme conquista para a agenda climática em termos de governança global. Ele significou uma renovação do consenso da comunidade internacional de que a mudança do clima causada pelo homem é um dos maiores problemas, talvez o maior desafio comum da humanidade, né? E também de lá para cá a gente viu desafios enormes do ponto de vista político mesmo, de ambição dos países. Teve saída dos Estados Unidos, né, no governo Trump, aí voltou depois no Biden, teve crise do Covid, que levou, inclusive, a se pular um ano em que não houve COP, não houve Conferência das Partes, e agora a gente está vivendo um momento de guerra da Ucrânia, né, que está desestabilizando bastante a Europa, do ponto de vista político. Mas o fato é que as regras principais do Acordo de Paris finalmente foram adotadas na COP26 em Glasgow, e agora a gente segue por o que se chama de uma fase de implementação. E com isso vem a necessidade de se falar de o que a gente chama meios de implementação, como, por exemplo, o financiamento, ou seja, quem é que vai mobilizar os recursos financeiros, de capacitação, de transferência de tecnologias, para que essas ações de implementação possam ser viabilizadas. Então, nessa COP27 no Egito, vai se falar muito de financiamento climático. Então, vamos implementar o Acordo de Paris? Cadê o dinheiro para isso? Nessa COP27 também se espera que se discuta uma aceleração e um aumento de ambição das NDCs o quanto antes possível. O que tem aí na mesa não está sendo suficiente para evitar o aquecimento global perigoso. Um dos assuntos que a gente tem visto se falar muito, né, é a questão do mercado de carbono. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse mercado de créditos de carbono e qual a diferença entre o que se chama de mercado regulado e mercado voluntário, né? Como que esses mecanismos do artigo 6 vão poder contribuir para o enfrentamento da crise climática, na sua opinião? De fato, Dani, são muitos tipos de mercados de carbono, de instrumentos de mercado de carbono. Então, vamos começar com esse mercado que nós chamamos, se convencionou chamar de mercado regulado, mas é muito mais um mercado mandatório ou compulsório, que é aquele mercado estabelecido pelo governo para controlar as emissões de gases de efeito estufa de determinados setores econômicos. Então, neste sistema, o governo define um limite total de emissões
para o setor econômico controlado e ele distribui permissões de emissão de gases de efeito estufa para todos os agentes regulados dentro deste setor, que assim só podem emitir gases de efeito estufa se eles tiverem permissões suficientes para toda a quantidade de gases de efeito estufa que eles emitirem. Ou seja, se faltar permissões de carbono, eles vão precisar comprar no mercado de outros agentes regulados que tenham sido mais eficientes na utilização dessas permissões, que tenham conseguido reduzir suas emissões de carbono, e assim tenham excedentes de permissão, e com isso se estabelece esse mercado de compra e venda de permissões de carbono. Para promover a descarbonização desses setores, o que acontece do ponto de vista do governo é que o governo vai reduzindo esse limite total de emissões que é disponibilizado para os setores regulados gradualmente, ou seja, assim vai se criando escassez de permissões de carbono no mercado, o que vai fazendo aumentar o preço do carbono, e isso incentiva essas empresas reguladas a investirem em tecnologias mais limpas para se descarbonizar de um jeito mais barato. E aí, de forma complementar a isso, existe esse mercado voluntário, que é um mercado estabelecido de forma voluntária entre atores privados que buscam compensar as suas emissões de gases de efeito estufa de uma maneira totalmente voluntária, comprando créditos de carbono que são gerados no âmbito de projetos privados que, ao adotarem tecnologias ou práticas mais limpas, conseguem evitar emissões de gases de efeito estufa que teriam acontecido em condições normais na ausência do projeto. Então, esse é o crédito de carbono que o mercado voluntário utiliza de maneira voluntária, que não está atrelada a um ambiente regulado pelo governo como esse, portanto, acaba sendo complementar para aquelas atividades que ainda não vieram a ser reguladas pelo governo. O mercado de carbono é suficiente para promover a necessária e urgente descarbonização da economia, ou trata-se de um mecanismo de transição? Esses são instrumentos que têm por objetivo estabelecer um preço para o carbono, né? E também controlar essa disponibilidade das emissões a ponto de promover escassez, né? Então, considerando que as emissões de gases de efeito estufa precisam ser limitadas para que a gente evite chegar nesse aumento de temperatura perigoso, a disponibilidade desse recurso tem que ser limitada, e um instrumento de mercado permite controlar melhor essa escassez e, assim, permitir com que se dê um preço ao carbono, e gradualmente essa precificação do carbono vai incentivando os atores todos regulados a adotarem tecnologias mais limpas, investirem em tecnologias mais limpas, porque cada vez mais vai ficar caro emitir carbono, né? Então, assim, a ideia de fato é que num futuro não tão distante, o mercado não seja mais necessário, né? O mercado seja realmente um instrumento para se chegar num estágio em que a economia já tenha um racional de descarbonização automático e autossuficiente. A gente sabe que ainda vai levar um tempo para que todos os setores tenham incluído esse racional da descarbonização, por isso o mercado voluntário tem um papel também bastante transitório. Maravilha. E olhando um pouquinho agora para o Brasil, né? Eu queria te ouvir sobre como você avalia a questão das políticas de clima do Brasil e o que deve ser feito para que elas possam avançar a ponto de o país cumprir os compromissos que estão sendo assumidos na Organização das Nações Unidas no âmbito do Acordo de Paris, né? De fato, Dani, desde a ratificação do Acordo de Paris em 2016, o Brasil fez muito pouco para criar políticas climáticas efetivas e também concertadas, de certa forma, né, integradas com todos os diversos setores econômicos. E outra, acho que repercussão importante desse tempo todo é que também não houve, no processo de renovação das metas climáticas do Brasil, das NDCs, também não houve uma
participação popular, com um processo de consulta pública ampla. Então, assim, de fato, é urgente que haja uma redefinição da governança climática no Brasil. Acho que é a primeira coisa, né? Precisa ter um pacote de políticas públicas, com certeza, mas isso começa com um processo que precisa ser ancorado dentro de uma governança, e, claro, com um espaço para a participação da sociedade civil e atores de interesse aí nesse processo, e, inclusive, da comunidade científica brasileira, que é um componente essencial para a tomada de decisão. Maravilha, Caroline. E uma questão, assim, pensando também um pouco em Brasil e em tudo que a gente já falou, como você vê os riscos e oportunidades para o país quando a gente fala da questão de mercado de carbono, quando a gente fala da questão de financiamento climático, quando a gente fala de toda essa governança e discussão em termos de redução das emissões? Com certeza, a gente pode falar de riscos e pode falar de oportunidades. Acho que as oportunidades parecem óbvias, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores hotspots de riquezas naturais, tem abundância de florestas, tem biodiversidade, tem uma posição geográfica privilegiada, tem rios, tem uma zona costeira imensa, sol, vento, terra fértil, alimentos. Então, isso tudo tem que ser visto como uma verdadeira riqueza, né? Uma riqueza que é relevante no contexto da economia de zero carbono. Essa é a base da riqueza numa economia de zero carbono, que a gente possa produzir a partir desses insumos dos recursos naturais. Essa é uma oportunidade de a gente redefinir a nossa economia e se transformar num case mundial de bioeconomia que seja consistente com a descarbonização, de como fazer descarbonização, ao mesmo tempo em que isso tem que ser enxergado com essa lente dos riscos também, de que, no fim do dia, esses mesmos recursos também estão ameaçados pela crise climática. Então, nós também temos que perceber que somos aqui no Brasil interessados em combater a crise climática, porque ela vai afetar a gente também, vai afetar a nossa agricultura, nossa produção de alimentos, a estabilidade da nossa infraestrutura. Então, a gente tem que se preparar, inclusive, para pensar em cidades mais resilientes à mudança do clima, né, em ter políticas de planejamento urbano que olhem para a adaptação climática. Então, a gente tem um risco climático muito grande que muitas vezes é ignorado no Brasil e ao mesmo tempo, é uma gestão que precisa ser feita. Então, é sobre esse aspecto também que a gente precisa olhar para a gestão climática, porque senão a gente corre o risco de perder as nossas cidades, perder tudo aquilo que nós construímos, ter que reconstruir tudo de novo, gerando enormes prejuízos, agravando a situação de pobreza das populações mais vulneráveis, e a gente não precisa passar por tudo isso, né? Então, eu acho que é um chamado aqui à atenção para também de como a mudança do clima é ruim para o Brasil, bastante. Carol, e como a Alaclima tem ajudado no maior entendimento sobre essa sopa de letrinhas na qual as negociações multilaterais estão mergulhadas? A Alaclima é uma rede de juristas de mudanças climáticas na América Latina, começando com um piloto no Brasil. A gente já tem 3 anos de existência em que estamos fortalecendo esse piloto, com o objetivo de educar, acho que antes de mais nada, com esse conhecimento que nós temos a partir da visão jurídica do desafio da crise climática, e principalmente qualificar o debate sobre mudanças climáticas com essa lente jurídica, que é também fundamental para viabilizar, muitas vezes, a construção das políticas públicas, das soluções, e interpretar os passos a serem dados de acordo com esse tratado internacional, que é o Acordo de Paris. Então, a gente, na Alaclima, resolveu contribuir para esse conhecimento, criando alguns materiais, resumindo para o público brasileiro essa temática da COP, do Acordo de Paris, principalmente olhando
para a próxima COP27, né? Então, tentando resumir ali quais são os principais temas que vão ser discutidos. Isso se tornou uma publicação que a gente chamou de um guia de bolso rumo à COP27, e de fato é para ser um documento de consulta rápida ali para que a gente possa entender cada um dessas palavrinhas aí que surgem nas negociações, e também um monitor das negociações, chamado Monitor do Acordo de Paris. A ideia é que a gente aqui também ajude a sociedade brasileira na fiscalização sobre o andamento do Acordo de Paris e a atuação do Brasil nesse contexto. Eu te agradeço muitíssimo pela sua entrevista aqui no Clima Sem Fake. Foi um prazer te ouvir e conseguir aprender tanto sobre tantos termos, né? Muito bom saber o trabalho da La Clima, de como vocês estão executando esse trabalho. Então, parabéns e vamos à COP27. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dani. Até mais.